reclamando disso, você precisa ter uma Tirar condição um ano financeira. sabático? Ah, tirar ano sabático, então. Aí É uma festa. Precisa ser muito Z, né? A geração Z tá Muito. querendo tirar ano sabático. É, com 12 anos, Juro? né? Eu sei que tá. Vi um vídeo, acho que de uma pessoa do RH, né? Falando assim, porque hoje se fala que a geração Z não quer ser líder, que a geração Z não quer trabalhar. Sim. E ela falou, ok, isso está correto. Mas parando para pensar, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque foi a gente que criou uma rotina de trabalho super tóxica, de trabalhar de 12 a 16 horas. A gente que fica fora de casa o tempo todo e não convive com os filhos e não tem tempo para lazer. É claro que eles não vão querer trabalhar. Olha o que a gente criou. O problema é que, na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria, certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta e tão necessário, ele dependeu, durante todo esse tempo, de que as pessoas trabalhassem muito. Qual é o país que produz mais riqueza? Os Estados Unidos. É o país onde você não tem proteção trabalhista nenhuma. Não estou defendendo nem o trabalhismo, nem o trabalhista e nem o modelo americano. Porém, o Brasil tem leis trabalhistas. Você já viu algum americano tentar imigrar ilegalmente para o Brasil? Não. Já viu quantos brasileiros tentam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos? Sim. Lá não existe licença maternidade. Lá não existe férias. Tudo é negociado com o padrão, eu quero dizer. Não existe como lei aqui em cima, tá? Dependendo do seu patrão, do seu acordo, onde você trabalha, até pode ser ótimo, né? Dependendo do quão você é especializado e, portanto, fundamental, né? Isso acaba gerando riqueza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse mundo que a gerente de RH gerou, ela, como gerente de RH, apesar de dizer isso, provavelmente ela não vai gostar de alguém que não queira trabalhar 30 horas por dia. Claro. Ela provavelmente vai racionalizar, na hora que o dinheiro ficar curto na empresa, quem é que está trabalhando 30 horas e quem não está. O problema é que quando a gente pensa isso, a gente cria uma expectativa, e esse é o problema da geração Z. Quem é que consegue ser geração Z no Brasil? Filho de rico. Absolutamente. Nos Estados Unidos ainda é mais fácil um pouco, porque você tem uma classe média muito maior e mais segura. Na Europa Ocidental, eles conseguem ser um pouco Z, porque o Estado banca muita coisa, como dizia o Bauman, né? Se referindo aos milênios. Ele falava isso referindo aos milênios. Que na Europa se chamava Y, geração Y. A gente usou essa expressão aqui até a gente começar a usar a expressão millennial americana. Então, no Brasil, alguém consegue ser Z, é mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que consegue ter burnout, certo? Alguém que, de alguma forma, tem uma estrutura social e econômica, minimamente, para garantir esse vai e vem das minhas crises existenciais. Eu não estou nem dizendo que a crise existencial é falsa. Nem estou dizendo que alguém que não tem a grana não possa entrar numa profunda depressão. Entra. O que eu estou dizendo é que para bancar isso, escrever livros sobre isso, sair reclamando disso, você precisa ter uma Tirar condição um ano financeira. sabático? Tirar ano sabático, então. Aí é uma festa. precisa ser muito Z, né? A geração Z tá Muito. querendo tirar ano sabático. É, com 12 anos, Juro? né? Eu sei que tá. Porque também hoje tudo vira moda, né? Tudo vira moda de comportamento. O Machado fala, na sua obra, em 2 momentos, eu lembro, ele fala mais ou menos assim, o Machado de Assis, a partir de hoje tudo será moda. Certo? Ele viveu a maior parte da vida dele no século XIX. Morreu no comecinho do XX. Tudo vira moda. não Então, mentiu. sabático era uma expressão que se referia ao mundo acadêmico, né, que vinha dos Estados Unidos, e era o professor, como eles falam, então professor, PhD, doutor, que é a mesma coisa, PhD e doutor, ele tinha o direito de tirar um ano sabático, ano esse em que ele iria se dedicar
a um livro, por exemplo. Certo? Então não era sabático de não ter nada. Não era ficar olhando para o teto. Viajar ao mundo. Eu conheço gente que tirou esse semestre agora de sabático. Eu também conheço. Gente que tem lá 20 anos, 21 anos, alguma coisa Com assim. iPhone 15 Pro Max. É. Que está tirando um semestre sabático. Sim. Né? E eu falo, isso é vagabundagem, brincando. Porque é vagabundagem. Só que hoje você gourmetiza. Porque tudo virou moda de comportamento. Ah, não, está tirando ano sabático. E aí todo mundo quer tirar ano sabático. Se você pode, tem grana, tire. Agora, alguém que tem 20 anos tirar ano sabático... Mas tem uma coisa embutida nisso, sabe? Que é o seguinte... Os pais, muitas vezes, topam isso porque os filhos estão medicados, têm problema psicológico. É exatamente isso. Entendeu? Então, quando o filho ou a filha fala, eu quero tirar um semestre sabático, então acha que não, a pessoa é frágil. Sim. Né? Ficou frágil, inclusive, porque acabou sendo mimado, muita preocupação. Hoje os pais não sabem direito o que fazer com os filhos. Sim, e eu até apoio que se trate mesmo, se tem uma doença psicológica, tem que cuidar mesmo da saúde mental. Mas tirar ano sabático nunca nem passou quando eu tinha essa idade, nunca passou, nem sabia dessa expressão. E olhando- não era tava uma na moda. possibilidade. Olhando, assim, um pouco mais, sei lá, atentamente para... Eu nem sei se o fato de parar totalmente é mais saudável. Tipo assim, se mais ajuda, mais atrapalha. Porque a pessoa se desligar totalmente, se desconectar de qualquer obrigação, porque às vezes até o fato de você ter que te dá uma força, sabe? Se eu tô mal Sei. e não tenho que nada, quanto menos, né? A lei da inércia, quanto mais nada, mais nada. Então, se eu não tenho obrigação nenhuma, que seja um curso, que seja uma atividade, que seja se eu não tenho nada, se eu não saio da cama, eu não saio amanhã e não saio depois de amanhã e não saio. Exatamente. Eu tava falando, essa semana eu tava falando que eu costumo imaginar que a vida hoje, ela tá igual quando batia a corda na escola pra entrar, sabe? Então, assim, eu não sei em que momento a minha corda começou a bater. Mas quando ela começou, ela tava como era na escola. Ela é vizinha, né? É. Tipo, eu parei ali e a corda começou a bater. E eu comecei a pular. Eu comecei a pular, comecei a gravar, começou a fazer show, começou a fazer o quê? Hoje a minha corda tá assim, ó. Tá. E eu tô pulando. Eu tenho a impressão que se eu sair, eu posso sair. Eu corro e saio da corda. Mas voltar eu não volto, porque agora a corda tá assim, ó. E quando começou Sem doer, você não volta. Pois é. Sem doer, eu não volto. Eu vou levar cordada na cara. Eu vou Alguém tomar de 12 rasteira. anos vai estar pulando a sua corda. Vai. Exatamente. Então eu falo assim, eu não posso, porque se eu parar de pular agora, a corda vai continuar nesse ritmo e eu não volto nunca mais. Pra essa rotina, não Isso dá. porque sua vida está dando certo. Graças a Deus. Profissionalmente. É. Graças Ela tá a dando Deus. certo, É. né?